Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, povo abençoado. Queridos, o professor José Alessandro fez um vídeo completamente errado, dizendo que os acentos não alteram o som da palavra, a pronúncia da palavra. Eu fiz um vídeo, refutei tecnicamente. E agora ele fez uma live tentando justificar, mostrando outras coisas que não tem nada a ver. Mostrando outras coisas que não tem nada a ver. Eu tentei entrar na live várias vezes, pedindo para entrar na live, ele não deixou entrar na live. Aí ele mostrava uma tela dizendo que não me via, falando que não me via, falando que não me via, falando que não me via. Mas é mentira, vou provar para vocês que é mentira. Aqui está eu pedindo para entrar na live. Tá, ó. Estou pedindo para entrar na live. Olha a mensagem aqui, ó, tá vendo? You have been removed from the stream. Ou seja, você foi removido do stream. Ou seja, ele me remove, entendeu? Aparece a mensagem. Ou seja, aí ele me removia da live e mentia para vocês. Por quê? Porque assim que eu entrei na live, em uma certa ocasião, ele deixou eu entrar na live, de tanto o pessoal pedir. Aí eu lhe perguntei se o acento na palavra conota a sílaba tônica e se altera o som da palavra. O que é que ele fez? Ele me fez outra pergunta. Ele não respondeu nada, ele fez outra pergunta. Ele falou: professor Ferreira, o epsilon é uma vogal... o acento faz dela uma vogal aberta, breve... Não, o epsilon é uma vogal breve ou longa? Aí eu falei... breve, eu falei, não, espera. Eu falei longa, eu falei, não, espera, breve. Porque eu não tinha entendido a pergunta dele. Então, eu vou dar uma aula aqui. Essa aula vai ser clara. Eu estou na minha casa, estou no sofá. Não preciso de livro, nem de gramática. O que acontece? Acontece que as vogais, elas são 7 em grego. Porque 3 letras em gregos, inclusive consoantes vocálicas, desapareceram com na história da língua. Mas são 7 vogais. Dessas 7 vogais você tem 2 que são sempre breves, que é o epsilon e o omicron. 2 que são sempre longas, que é o ômega e o eta. E você tem 3 que podem ser longas ou breves, dependendo da posição, que é o alfa, o iota e o epsilon. Ok? Agora, isso não tem nada a ver quando o professor pergunta se o acento agudo faz essa vogal ser aberta ou fechada. Isso não tem nada a ver, porque o sinal do acento em grego não é alterar o som da vogal. O sinal do acento em grego é alterar a sílaba tônica. Vou só pedir para o meu filho José Ferreira fazer um pouco de silêncio, que eu estou aqui ao vivo. É a sílaba tônica. Ou seja, o acento em grego, ele não é como em português. Por exemplo, o circunflexo, vovô, o agudo, vovó, ele não abre nem fecha vogal, em hipótese alguma. O acento em grego, ele serve para identificar a sílaba tônica. Agora, acontece que, quando se altera a sílaba tônica, altera-se a pronúncia da palavra. Eu citei no meu primeiro vídeo, angelos, nominativo, angelo, genitivo, angelia, mensagem, parabolé, parábola. Onde o acento estiver, aquela sílaba é tônica e a pronúncia precisa ser feita corretamente. Então, o que acontece? O professor José Alessandro mente para o público dele, veio apresentar aqui, gramáticos dizem que o koiné veio de várias línguas, isso é fato, mas isso não justifica o que ele falou no vídeo anterior, de que o koiné, alguns chamam o koiné de clássico. Isso nunca existiu, o koiné nunca foi clássico. Qualquer menino sabe disso. Então o que ele tenta fazer? Botar remendo de pano velho em pano novo. Aí eu insisto, falei que vou dar uma aula
sem nada na mão, dá uma aula, porque se o professor, ele dá aula. Se alguém perguntar, claro, existe um plano de aula, quando você vai para a sala de aula. Mas se um aluno lhe fizer uma pergunta fora do plano de aula, você tem que saber responder. Você é professor? Aí eu falei, deixa eu dar uma aula aqui. Ele foi, me cortou, falou que eu estou sendo arrogante. Mas olha só, desrespeitoso. Desrespeitoso é o que ele colocou no vídeo dele lá no final. Então, senhores internautas, não deem ouvidos a professores interneteses, a quem não estudou. Mostra foto com o professor, mostra foto com isso, significa nada. Eu quero saber na prática. Então, repetindo, vogais, duas sempre breves, epsilon, omicron, duas sempre longas, eta e ômega, três longas ou breves, y, alfa e iota, tá? Alfa e iota. E detalhe, é o acento agudo que vai tonificar a sílaba. Só que se o acento agudo circunflexo, ou você pode ter a crase, né, como se fosse a nossa crase da língua portuguesa, que é uma substituição do acento agudo, quando a palavra seguinte, quando a palavra que está sendo escrita pede acento agudo, e está em meio de frase, e a palavra seguinte começa com acento. Então, o agudo é substituído pelo grave. Isso em regras de acentuação. Então, o que acontece? Quando eu falei em dar uma aula, ele me tirou da live. Me tirou da live. Mente o tempo todo, mostrei para vocês aqui. Mente o tempo todo. Me excluía. Mente o tempo todo. Mente. E deixa eu falar uma coisa aqui, senhores hereges. Escutem bem. Eu sou defensor da igreja. Defensor da igreja. Então, atacou. Vai apanhar de volta. Não tem bom. E principalmente, eu vou gravar um vídeo, agora eu não posso fazê-lo, por quê? Porque eu estou preparando um conteúdo espetacular, com mais de 180 cursos para a plataforma de um grupo de faculdades. Mas quando eu terminar, aí eu vou pegar esses vídeos do professor José Alessandro, que estão todos baixados, aí vou dar aula, professor, vou dar aula. Porque a minha ideia é o quê? Conquistar seus alunos, que eu não vou deixar seus alunos aprenderem do senhor, se o senhor nem entende de prosódia. Pronto. Professor Ferreira, isso não é postura acadêmica, Que não é postura acadêmica, rapaz? Não é postura acadêmica os palavrões dele. Aí ele me fala no privado. E eu vou ver se ele colocou áudio da minha conversa com ele, porque se ele colocou, eu vou mostrar os áudios dele aqui no privado. Ele me fala no privado. Eu não tenho postura com palavra, porque eu não tenho compromisso com religião. Eu falo o que eu quero. Falar palavrão não tem nada a ver com religião, mas com caráter. Tem a ver com caráter.